O duelo do líder contra o vice-líder, que poderia deixar o Palmeiras com muito mais chances de ganhar o Brasileirão, terminou com a vitória do Flamengo. E aí, meu amigo, incendiou o campeonato. Um encontro com tamanha concentração de talento, de poder econômico e de títulos nos últimos anos, nunca é apenas mais um jogo. É diferente, os dois melhores times do Brasil. Desde que era jogador, para mim é o jogo mais importante. Duelo cordial entre os comandantes, mas nem sempre tão gentil entre os comandados. Um jogo intenso, competitivo, que faz parte do futebol também. Numa disputa com tanto equilíbrio, cada pequena vitória merece uma grande celebração. Mas para nós é uma final. De uma hora para outra, a tranquilidade numa área técnica se torna vizinha da revolta que explode bem ao lado. Era a reação de Abel Ferreira a um lance entre Jorginho e Gustavo Gomes dentro da área, que o árbitro Wilton Pereira Sampaio não considerou pênalti. Pra mim, essa mão aqui é só uma mão de referência. Perfeito. Não impacta, ok. O Wilton pode seguir, os braços dele tá estendido e não faz a flexão com impacto para empurrar. Considero o erro claro, porque na minha avaliação a ação do Jorginho ela teve impacto. Mais um penalti que devia ter sido marcado, mas enfim. Convenhamos, se tem alguém que não pode reclamar de arbitragem é o Palmeiras. O Palmeiras teria mais com o que se preocupar, porque com apenas 3 jogadores, Rossi, Pedro e Arrascaeta, o Flamengo é capaz de rasgar uma das melhores defesas do país. Abre o placar do jogão do Maracanã! Um maestro cada vez mais à vontade no papel de goleador. Nunca Arrascaeta fez tantos gols numa temporada. Tem 20 agora. 15 deles no Brasileiro, dividindo a artilharia do campeonato com Caio Jorge do Cruzeiro. Vitor Roque não teve o mesmo espaço quando tentou invadir a defesa do Flamengo. Mas o resultado foi mais desagradável para o Léo Ortiz, que machucou o tornozelo direito quando o atacante do Palmeiras caiu por cima dele. E além da dor, teve na saída do campo uma enorme decepção. Vitor Roque! Porque Vitor Roque aproveitou que a defesa ainda estava com 1 a menos para empatar. Tá empatado o jogão no Maracanã! Não duraria muito essa igualdade, porque Bruno Fux fez pênalti no Pedro. Eles estão reclamando, Luiz, de uma falta antes da bola entrar no Pedro, do próprio Pedro no Fux. E o cuidadoso Pulgar protegia a bola enquanto a revolta palmeirense se instalava ao redor. Quando tudo se acalmou, restava a concentração do Jorginho. Não é um momento crítico, pelo contrário, é um privilégio. E após 4 passos, seguidos de um pequeno salto em distância, o Flamengo pulou de novo na frente do placar. Mas sabe como é a nação, exigente, quer sempre mais, porque sabe que o Flamengo tem de onde tirar. Ainda mais numa tarde em que o time não estava desperdiçando as chances que apareciam. Mais uma vez, numa parceria entre Arrascaeta e Pedro, que aproveitou da melhor maneira o espaço que se abriu diante dele. Absolutamente desequilibrante no jogo! Pedro e Arrascaeta somados têm 27 gols no Brasileiro, mais do que 5 times no campeonato. Mas o Palmeiras não é de se entregar. Bateu no travessão! Pode até faltar inspiração ao Palmeiras, resiliência não. Já nos acréscimos, Gustavo Gomes mostrou isso ao Flamengo. Que para vencer o líder precisou de um feito inédito na temporada. Pela primeira vez em 2025, o Palmeiras levou 3 gols num jogo. Agora
Agora são 8 jogos sem perder para o Palmeiras aqui no Maracanã. Uma década de invencibilidade. Só que na disputa pelo título, mais importante do que aumentar a escrita foi diminuir a distância para o líder. Palmeiras e Flamengo estão empatados com 61 pontos. Agora nos quedan mais 10 finais, acredito que são. Assim que temos que pensar passo a passo. Com a confiança de quem deu um passo enorme nessa longa caminhada. Briga boa, hein? Próximos jogos de Flamengo e Palmeiras no Brasileirão. Flamengo pega o Fortaleza fora de casa, o Sport no Maracanã e o São Paulo fora. Palmeiras pega Cruzeiro, Juventude e ainda tem o clássico contra o Santos, né? E os dois, é bom lembrar, podem se enfrentar na Libertadores ainda. Quarta-feira, Flamengo e Racing ao vivo na Globo e o Palmeiras pega a LDU na quinta, eles podem passando fazer a final. Então, galera, é o seguinte... Vamos falar desse Flamengo. Antes de mais nada, acho que o Flamengo começou nervoso, muito mal. Não só o Flamengo, o Palmeiras também, mas eu acho que o Palmeiras começou o jogo melhor. Tendo mais a posse de bola, sabendo mais o que fazer dentro de campo, a estratégia do Palmeiras estava dando certo. Nos primeiros 10 minutos, aos 10 minutos, inclusive, teve o primeiro lance polêmico da partida. Eu confesso para vocês que tem lance que eu assisto ao empurrão do Jorginho nas costas do Gustavo Gomes, que eu acho pênalti, tem lance que eu olho e não acho pênalti. Continuo na dúvida nesse pós-jogo. Eu vou esperar o áudio do VAR para poder tirar uma melhor impressão ou ter mais opinião em relação a esse lance. Mas, enfim, foi polêmico. Os jogadores do Palmeiras reclamaram bastante. Acho até que o Palmeiras perdeu um pouco o lado emocional, algo que é muito difícil, porque uma grande virtude desse time do Abel Ferreira é o lado emocional, porque eles não costumam perder o lado emocional durante o jogo, e eles perderam após esse lance. Visivelmente você percebeu os jogadores do Palmeiras extremamente nervosos por conta disso, mas o Flamengo tirou proveito dessa situação. Inclusive, o Flamengo saiu na frente do placar em uma jogada maravilhosa, muito bem trabalhada. Aquilo que aconteceu no primeiro gol do Flamengo não foi por acaso, gente. Para quem não viu o lance, o Rossi estava com a bola dominada. Ele deu o passe, quebrando a linha, o lançamento dele quebrou a linha do Palmeiras. O Pedro recebeu, o Pedro passou pelo Fux, zagueiro do Palmeiras, como se o Fux fosse uma criança. Juro pra você, parecia que o Pedro era um adulto jogando ao lado de uma criança. Ele passou pelo Fux e deu um passe, gente, pro Arrascaeta em profundidade. Impressionante. E o Arrascaeta num vigor físico que a gente pouco viu no Arrascaeta nos últimos anos. Correu, saiu cara a cara com o goleiro, abriu o placar. Beleza, o Flamengo continuou bem no jogo, só que teve um lance que pra mim o Flamengo foi muito juvenil. O Léo Ortiz, ele saiu lesionado. O Léo Ortiz não iria continuar no campo. O médico do Flamengo, em nenhum momento, fez o sinal de alteração. E aí o Danilo, que já estava pronto para entrar, não entrava, porque eu não sabia se o Danilo tinha que entrar ou se o Léo Ortiz tinha condições de jogo. Ficou naquela dúvida. E naquela dúvida, o Flamengo ficou um tempão com a menos. O Palmeiras tirou proveito da situação, trabalhou muito bem a bola. E aí, em um lançamento do Kelvin, o Vitor Roque, no lado do Léo Ortiz, subiu sozinho, gol de cabeça. Mas o Flamengo não sentiu o golpe. Eu acho que essa é a boa notícia. O Flamengo em nenhum momento sentiu o golpe de ter sofrido gol. Continuou tentando, chegou ao segundo gol. Como é que foi? O Pedro ganhou a bola do Bruno Fux, novamente, inclusive o Pedro deitou e rolou em cima do Bruno Fux. O Bruno Fux tentou recuperar a bola, pênalti, que para mim foi muito bem marcado em cima do Pedro. O Jorginho mostrou personalidade, experiente, que é, me dá a bola aqui, eu vou bater. Bateu muito bem, dando aquele pulinho, enganando o goleiro Carlos Miguel para um lado, goleiro para o outro. E aí, quando muita gente imaginava que o primeiro tempo fosse acabar 2-1, eis que o Flamengo consegue o terceiro gol com Pedro, que para mim é o melhor centroavante do futebol brasileiro. Minto, é o melhor centroavante da América do Sul. Joga demais. O que o Pedro jogou hoje foi um absurdo. Ele fez o terceiro gol do Flamengo. E aí o Flamengo foi com uma vantagem no placar muito boa para o segundo tempo. Veio o intervalo, nenhuma substituição dos dois lados. Só essa substituição forçada no primeiro tempo do Flamengo, né? O Danilo entrando no lugar do Léo Ortiz. E por falar no Danilo, o Danilo anulou o Vitor Roque. O Vitor Roque, ele estava tendo
uma certa, não vou dizer facilidade, mas ele estava ganhando os duelos com o Léo Ortiz. Quando o Danilo entrou, ele anulou o Vitor Roque. O segundo tempo, o Flamengo veio, mesmo roteiro, tendo mais a posse de bola e tal, segurando mais o jogo, o Palmeiras tendo que sair mais, né, para buscar, diminuiu até mesmo empatar, só que as substituições que o Felipe Luiz fez matou a estratégia do Abel Ferreira. O Felipe Luiz colocou Carrascal, Gonzalo Plata e Saul, os três ao mesmo tempo. Os três entraram muito bem. Inclusive, eu quero falar sobre Carrascal. Se ele acha que jogando desse jeito, tendo essa leitura tática, esse estilo de jogo com raça, vitalidade, disposição, se ele acha que vai conquistar a torcida do Flamengo desse jeito, ele está no caminho extremamente certo. Entrou novamente muito bem. Acho que o Gonzalo Plata também entrou muito bem e o Saul, nossa, dominando o meio de campo. E por falar em dominar o meio de campo, gente, a partida do Jorginho foi um absurdo. Jorginho jogou muita bola. Eu sei que muita gente vai eleger o Pedro, o Arrascaeta como o melhor em campo, mas se eu fosse votar, eu iria votar no Jorginho. Sabe por quê? Esses jogadores que jogam nessa posição, dificilmente eles ganham, entre aspas, a coroa de melhor em campo. Porque os protagonistas são os que fazem gol, que dão assistência. O Jorginho hoje jogou muita bola, gente. Ele fez gol de pênalti, tudo bem, mas bateu muito bem, personalidade. E o que ele fez no meio de campo, ele dominou o meio de campo, dominou. Ele deu aula de como jogar futebol. O Jorginho joga muita bola. E aí depois ele tirou o Pedro, botou o Bruno Henrique, foi apenas para matar o jogo. E no finalzinho, quando o Flamengo já tinha se desligado tudo, tem que tomar cuidado, no último minuto, eis que Gustavo Gomes consegue diminuir o placar. E aí logo depois o árbitro apita o fim do jogo com uma vitória sensacional do Flamengo, tá? Para mim, na minha concepção, uma vitória extremamente merecida. O Arrascaeta falou, cada jogo é uma final, é passo a passo. Temos 10 finais pela frente, temos a Libertadores e depois uma final contra o Fortaleza. Essas tardes no Maracanã são sempre especiais, comentou o Camisa 10. E por falar em tarde no Maracanã, parabéns para a torcida do Flamengo, tá? Novamente, dessa vez mais de 71 mil pessoas, 71.651. O recorde continua sendo Flamengo e Cruzeiro, com 72.565 pessoas presentes no Maracanã. Galera, embora o Flamengo tenha vencido o Palmeiras, o Flamengo ainda não está na liderança do Campeonato Brasileiro. Por quê? Palmeiras e Flamengo têm o mesmo número de jogos, 28, 61 pontos, mas o Palmeiras leva vantagem no critério de desempate, que é o número de vitórias. O Palmeiras tem 19 e o Flamengo 18. E na próxima rodada, não é exagero dizer que o Flamengo tem total potencial de assumir a liderança. Não deixe de hypar o vídeo, porque isso é importante, tá, galera? De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Antônio Carlos, o Flamengo está interessado na contratação de um velho conhecido da torcida, Richard Rios. O jogador, que atualmente defende o Benfica, não vive seu melhor momento na Europa e pode estar de saída já na próxima janela de transferências. Revelado nas categorias de base do próprio Flamengo, Richard ganhou destaque no futebol brasileiro atuando pelo Palmeiras, onde se consolidou como um meio-campista versátil, de boa marcação e qualidade na saída de bola. O interesse do Flamengo em repatriar o atleta é visto como uma espécie de troco ao Palmeiras, já que o rubro-negro perdeu Andrés Pereira para o rival paulista em uma negociação que gerou bastante repercussão nos bastidores. A diretoria do Flamengo vê em Richard uma oportunidade de mercado e pretende oferecer um contrato de 4 anos ao jogador, apostando na sua identificação com o clube e na experiência adquirida na Europa. Felipe Luiz, atual técnico do Flamengo, é um grande admirador do futebol de Richard Rios. O treinador enxerga o colombiano como uma peça ideal para o seu esquema tático, valorizando a capacidade do jogador em atuar tanto como volante quanto mais avançado no meio-campo, oferecendo equilíbrio entre defesa e ataque. A possível volta de Richard Rios ao Flamengo seria mais um movimento ambicioso da diretoria, que segue firme no objetivo de montar um elenco forte e competitivo para conquistar títulos em 2026. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Richard Rios será um grande reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.